Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer nosso resumão da quarta unidade para fazer uma atividade avaliativa, tá certo? Então, como eu disse antes, a gente vai fazer aquele resumão, tá? Então, a gente vai pegar desde o início do nosso capítulo e enxugando até chegar no ponto de vegetação e clima do nosso continente americano, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar, né, o nosso resumão aí falando da América, o nosso continente. E aí eu trouxe esse primeiro mapa, gente, pra gente lembrar sempre que quando a gente fala de América, a gente se refere a toda a estrutura do continente americano e não apenas aos Estados Unidos, como costumamente a gente costuma fazer. E aí, essa América, ela é dividida em três porções, ou melhor, três regiões. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essa sequência de dividendos, ela ainda ganha outras porções, né? E toda essa área, ela completa, ela equivale a 42.560.270 quilômetros quadrados. Como eu disse, toda essa extensão territorial, ela recebe outras divisões regionais, e uma delas é a regionalização histórico-cultural. E aí, quando a gente vem para essa estruturação histórico-cultural, a gente tem a América dividida em duas Américas, a América anglo-saxônica e a América latina. Além de todo esse processo de divisão regional, a gente também tem, ao longo de sua história, as histórias de colonizações, que se foca na colonização de povoamento, onde as colônias de povoamento, elas se retificavam aqui, como o próprio nome diz, né, a colônias. E nessas colônias o intuito era o quê? Fazer a exploração da região, mas ao mesmo tempo morarem, né, habitarem aquela determinada região. Então daí o processo de colônia de povoamento, porque eles colonizavam no intuito de moradia, de ficar para morar. E tem também a colonização de exploração. Já a colonização de exploração, ela tinha outro sentido. Ela focava em quê? Apenas na exploração. E aí, quando foca na colonização de exploração, eram formadas pequenas colônias com a maioria da população imigrantes que vinham só para trabalhar, né, no sistema exploratório de recursos minerais, matéria-prima, enfim, e depois voltar para os seus lugares de origem. Outro caminho que a gente perpassa aí são dos povos originários. E aí vale lembrar que tem duas teorias sobre como esses povos chegaram aqui. Uma delas foca aí enquanto histórias que o mar se abriu e uma elevação terrestre se teve, e esses povos conseguiram migrar de outro continente até chegar nas Américas, né? Outra é a partir das embarcações, de pequenas embarcações que até então não chegavam a ser de grande porte, mas que eram resistentes aí para chegar ao nosso continente. E aí, chegando ao nosso continente, a gente começa a falar dos povos originários, falando daqueles que deram início aos primeiros povoamentos de povos originários nativos do nosso continente. E para isso a gente tem a representação dos maias, astecas, né? E muitos outros que tomam conta aí do nosso continente. Lembrando, voltando aqui só um pouquinho, né? Lembrando que essa questão dos povos originários, ela não vai ser tão aprofundada assim, porque vocês mesmos já fizeram o seminário relacionado a esse tema. Então, acabou que a gente conhecendo ainda mais sobre a cultura desses povos originários que habitaram o nosso continente, né? Que foram os primeiros povos a habitar as Américas e, ao mesmo tempo, que marcam ao longo da história sua participação, como os nossos ancestrais, ainda, além de vestígios da história tradicional desses povos, existem ainda algumas nações, né, algumas etnias ainda existentes na atualidade.
Dando continuidade, a gente tem o relevo e a hidrografia. O relevo e a hidrografia, ele parte de uma estrutura geológica, né? E aí o seu relevo ele é dividido em 3 porções. A porção ocidental, que ela é composta de elevadas cordilheiras ao longo da orla do Oceano Pacífico, e aí ela tem como característica aí as grandes elevações, né? Temos também a porção central, que é constituída por extensas planícies fluviais de formação recente, né? Temos aí uma geologia mais nova, pode-se dizer assim, partindo de planícies e que tem aí a sua presença da questão hidrográfica, das redes hidrográficas. E temos também a porção oriental, com predomínio de planaltos formados em terrenos antigos e bastante desgastados pela erosão. Então, vejam, toda a extensão territorial da América, ela é composta por 3 tipos de porções, onde cada uma tem a sua idade geológica diferente uma de outra. E, claro, em cada tipo de relevo, seja ele uma planalto, uma planície ou uma depressão, ela tem a sua composição e sua participação na questão das redes hidrográficas. O nosso país, por exemplo, é uma das representações mais significativas aí de bacias hidrográficas do continente. Ainda sobre a questão hídrica, eu trouxe para vocês um mapa, né, aí dos recursos hídricos e as principais bacias hidrográficas da América. E aí no mapa que eu trouxe uma planisfério que traz de forma geral a precipitação hídrica, né, a representação de bacias hidrográficas ao longo de todo o nosso planeta. E aí quando a gente foca na América, a gente pode perceber que há uma grande variação e que as maiores concentrações de água, né, elas ficam justamente aí mais ao norte. O Brasil ganha destaque aí no norte. A parte das margens do litoral do oceano também, né, aí beirando as cordilheiras também ganha uma grande precipitação na representação de água, né? E aí existe ao longo do continente toda uma variação, inclusive marcando a presença aí das partes glaciais, né? Onde essa água ela é solidificada em gelo. Dando continuidade, né? Duas vertentes que ganham destaque aí no nosso continente é a vertente do Golfo do México, que é uma das maiores bacias hídricas do nosso continente. Desculpa. E a vertente do Atlântico. É interessante ser dito que essa vertente do Atlântico ela é dividida tanto em norte como também em sul, que faz parte de 2 bacias que ficam localizadas nesses extremos do nosso continente. E aí ganha, claro, a chamar a atenção a questão aí da bacia amazônica. E aí, quando a gente passa para a parte do clima e da vegetação, como dito em outros momentos, né, somos aí um continente rico, tanto em questões climáticas, como também de vegetação. E claro que vale lembrar que o clima é toda uma composição de fenômenos naturais que se estendem ou que existe em uma determinada região. E toda essa formação que constitui um clima interfere diretamente na sua vegetação. Por quê? Porque cada vegetação ela é oriunda de um tipo de clima diferente. A gente não vai ter a mesma vegetação espalhada por todo o continente americano, né? A gente vai ter aí as suas variações, que vai desde de vegetações adeptas a climas de extremo frio, assim como também de áreas desérticas, ao ponto de poucos índices pluviais ao longo do ano. E aí, para explicar essa variação, a gente tem aí a presença da zona ártica temperada e a zona tropical. E o que isso quer dizer, gente? Quando a gente olha lá a localização do nosso continente, a gente vai ver
que o continente americano, ele fica dividido entre essas três zonas. A Ártica, que chega a frios extremos, tanto a norte como a sul. A temperada, que se retém a climas que variam entre quentes e frios, né? Aí um mesclado, nem é quente nem é frio, mas sim existe uma mesclagem numa passagem de transição de um clima para outro, né, de uma representação de temperatura entre frio e quente. E tem também a tropical, que é a mais conhecida aqui onde a gente mora, que são esses climas mais amenos, que são quentes, mais úmidos e que são frios e secos, né? Então, a participação do continente americano nessas três vertentes é o que explica essa variação tão grande. E aí, quando a gente fala de variedade, a gente fala de variedade hídrica, de relevo, de clima, de vegetação, de fauna, enfim. E aí, pessoal, quando a gente fala aí de todas essas zonas, ártica, temperada, tropical, a gente não pode parar, melhor, deixar de citar um tópico importante no livro didático de vocês, que é a exploração e preservação dos recursos naturais. A gente sabe que tanto na América do Norte, como Central, como do Sul, existe uma exploração muito grande dos recursos naturais, sejam aqueles que são renováveis ou não renováveis. E aí a estrutura da rota comercial, né? Do então capitalismo que banha aí as nossas vidas ao longo dos séculos, ele traz essa representação em sistema exploratório muito grande quando a gente fala das Américas. A América ela acaba que sendo dividida entre o eixo norte e o eixo sul. E ao eixo norte está quem? Estados Unidos e Canadá. E óbvio que conhecedores, né, aí da distribuição dessas riquezas mundo afora, a gente já sabe que os Estados Unidos e o Canadá são territórios industrializados, que comandam aí as grandes indústrias, enquanto a América, que fica aí ao sul, desde México até a extremidade sul, os países eles ainda vivem muito à mercê de um comércio, de um capitalismo emergente, meiando a transição entre a agricultura e o agropecuário, entre a agropecuária e os polos industriais. E isso não é o suficiente para colocar esses países que ficam aí na parte sul, no eixo sul, porque a valorização da matéria-prima desses países ainda é muito pouca. E aí eles perdem em valor econômico por conta disso. E mesmo perdendo em valor, eles ainda continuam avançando cada vez mais no sistema exploratório dessas riquezas. E aí vem as consequências ao meio ambiente, que tanto perde nós, seres humanos, como também, principalmente, o meio ambiente. E aí a desvantagem é a gente, por mais que intensifique na esperança que isso se renove, eles se renovam. Podem levar milhões e milhões e milhões de anos até se renovarem. Mas nós, seres humanos, não vamos estar vivos para ver essa renovação, né? Então, é necessária a conscientização, seja de um grande comerciante, de um grande empresário do ramo capitalista, ou seja, de nós, simples moradores e estudantes. Devemos fazer nossa parte para contribuir aí com o meio ambiente, seja através de um sistema exploratório capitalista, através do nosso consumo excessivo, que devemos barrar, frear, ou até de práticas sustentáveis que a gente possa colocar em prática durante o nosso dia a dia, tá bom? E aí, a gente fica por aqui com o nosso resumo. Para a atividade, vai um formulário Google que vai ser postado no grupo da turma, certo? Vocês têm até sexta-feira para responderem ele. As perguntas são abertas, então é de extrema importância que vocês respondam a partir daquilo que vocês aprenderam ao longo do nosso conteúdo, tá? Vocês podem revisar aí o conteúdo do livro, mas lembrando, é de extrema importância que vocês respondam baseado naquilo que vocês já sabem, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Um grande cheiro e até a próxima!